Fala família rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tradição. Esse vídeo está recheado de notícias, confere até o final que eu vou trazer para vocês aqui um ranking do sistema defensivo de alguns clubes do Campeonato Brasileiro. E eu vou falar para vocês em qual posição o Flamengo está e como está esse sistema defensivo atual do Mengão. Família, se você não é um inscrito desse canal, eu já te convido a se inscrever, porque dessa forma você vai estar ajudando o canal a crescer e vai estar me motivando a criar mais conteúdos como esse. Então, para um segundinho aí, dá a sua inscrição. E se você curtir esse conteúdo, no final desse vídeo você pode deixar o seu like. E antes que eu me esqueça, se você é flamenguista raiz, deixa nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Sem mais enrolação, vamos para as informações. Jorge Sampaoli tem enfrentado dificuldades em estabelecer boas conexões com os jogadores do Flamengo. O aparente desafio do treinador não é exclusivo do seu período como líder da equipe rubro-negra. Paulo Henrique Ganso, meio-campista do Fluminense, teve experiência com o argentino enquanto jogava no Sevilla e expressou o descontentamento com a falta de comunicação por parte do atual técnico do Flamengo com seus jogadores na época em que estiveram juntos no clube espanhol. Antes de eu ir para o Sevilla, ele pediu a minha contratação, mas quando cheguei foi totalmente diferente. Tivemos pouquíssimas conversas. Tive até mais conversa com o preparador físico dele. Não o que atuou no Flamengo, mas o antigo. Conversava mais com o preparador físico do que com ele, disse Ganso em entrevista à ESPN. Infelizmente não deu muito certo no Sevilla, mas vida que segue. Amadureci bastante, conheci um clube muito bom e uma cidade espetacular, que eu pude aproveitar muito com a minha família. É diferente de todos os treinadores que trabalhei, é mais na dele. Não é de conversar muito com o atleta não, acrescentou o meia do Fluminense. Ganso teve passagens pelo Sevilla nas temporadas 2016-2017 e 2017-2018. Sampaoli só compartilhou o primeiro ano com o meio-campista, visto que ele deixou o clube para assumir a posição de treinador da seleção argentina durante a Copa do Mundo de 2018. Como destacado por Ganso, Sampaoli havia solicitado a contratação do meio-campista junto ao São Paulo, pagando 9 milhões de euros, o equivalente a 35 milhões de reais naquela época. O jogador Pedro, atuando pelo Flamengo, está próximo de receber quantia milionária do Fluminense. Em decorrência de uma determinação do Tribunal Regional do Trabalho, a ação movida pelo atleta é fundamentada na omissão do Fluminense em assegurar um seguro contra acidentes de trabalho durante o ano de 2018, período no qual o número 9 vestia a camisa do time adversário. A Corte Judiciária determinou que durante o ano de 2018, o Fluminense não providenciou a contratação do seguro, exatamente no momento em que Pedro sofreu uma séria lesão no joelho que o manteve afastado por um período de 8 meses. Consequentemente, o clube fluminense será intimado a efetuar um pagamento indenizatório ao jogador, cerca de 1,5 milhão de reais. A argumentação da equipe jurídica que representa Pedro sustenta que o Fluminense estava obrigado a adquirir o seguro contra acidentes de trabalho e a reembolsar o atleta pelos custos durante o período em que atuou pelo clube. Também alegam que essa situação resultou em danos psicológicos ao jogador, que na época contava com apenas 21 anos de idade. Já anteriormente, o Fluminense havia sido intimado a efetuar um pagamento compensatório superior a 1,1 milhão de reais, contemplando multa, rescisão contratual e férias de Pedro, jogador agora vinculado ao Flamengo. O montante total referente a todas as indenizações que o atacante Pedro tem que receber do clube Fluminense gira em torno de uma quantia de R$ 2.240.257,08. A equipe liderada por Fernando Diniz tem a opção de buscar recurso diante desta decisão. O principal goleador do Flamengo nesta temporada, Pedro, continua sendo observado por equipes europeias. Desta vez o Zenit, que expressou interesse em adquirir os serviços do jogador. Representantes do clube russo se reuniram com os agentes do atacante rubro-negro e estão planejando apresentar uma oferta de 25 milhões de euros, equivalente a aproximadamente 133,7 milhões na cotação atual, para tirar o jogador do Flamengo. Até o momento, o Zenit ainda não formalizou uma proposta oficial ao Flamengo pelo jogador Pedro. Atualmente, a abordagem russa se limita a conversas com os representantes do Camisa 9, do time carioca. É válido ressaltar que esta não é a primeira vez que Zenit e Flamengo são mencionados em potenciais negociações. Antes do fechamento da janela de transferências do futebol brasileiro, o Flamengo buscou a contratação de jogadores como Claudinho e Wendel, mas as negociações com os russos encontraram obstáculos e, consequentemente, não se concretizaram. Além do Zenit, outros clubes também manifestaram interesse em adquirir Pedro durante esta janela de transferência.
No mês de julho, o Al Hilal ofereceu cerca de 30 a 35 milhões de euros pelo jogador. Paralelamente, o Benfica fez uma proposta na faixa de 18 a 20 milhões de euros. Apesar de ser alvo de interesse por parte de equipes europeias, Pedro continua participando ativamente dos treinamentos e mantendo seu foco nos próximos desafios do Flamengo nesta temporada. Desde o retorno de Bruno Henrique aos campos, Everton Cebolinha tem visto sua participação diminuir no Flamengo. Anteriormente titular ou a primeira opção da substituição nas partidas sob a orientação de Jorge Sampaoli, o jogador de número 11 não foi utilizado nos últimos 4 jogos, permanecendo no banco de reservas. O técnico da equipe teve uma conversa com o jogador para comunicar que tem uma missão para ele: resgatar o nível de futebol que ele apresentava em seus tempos no Grêmio. Sampaoli dialogou com Everton Cebolinha para deixar claro que ele ainda é considerado uma peça importante para o restante da temporada. O treinador também expressou sua intenção de ajudar o jogador a reencontrar seu melhor desempenho, semelhante ao que ele demonstrou em 2019. Naquela época, o ponta era titular na seleção brasileira que conquistou a Copa América e foi o artilheiro do torneio. No ano de 2019, Everton Cebolinha marcou 20 gols e proporcionou 8 assistências enquanto estava no Grêmio. Em agosto de 2020, o Benfica contratou o atacante por cerca de 130 milhões de reais. No ano passado, o Flamengo investiu 94 milhões de reais para adquirir o jogador de 27 anos. No entanto, as oportunidades para ele têm sido escassas. O Campeonato Brasileiro segue com quase metade de sua programação restante. Após a conclusão do primeiro turno, o torneio já está adentrando na segunda rodada do retorno, totalizando a 21ª rodada no geral. Mesmo nessa fase intermediária da competição, é possível traçar algumas análises sobre o desempenho do Flamengo. A equipe apresenta uma das defesas mais vulneráveis do campeonato, destacando-se negativamente nesse aspecto, ao conceder numerosas oportunidades de finalização aos adversários. Com os 2 gols marcados pelo Coritiba no último confronto, onde o Flamengo conquistou uma vitória por 3-2 fora de casa, a equipe acumulou um total de 26 gols sofridos. Consequentemente, está apenas à frente do América Mineiro, Coritiba, Santos, Vasco e Goiás nesse quesito. Isso engloba 5 dos 6 times posicionados nos últimos lugares da tabela do Brasileirão, incluindo todos os times que fazem parte da zona de rebaixamento. A ordem de pior defesa fica assim: América Mineiro, 44 gols sofridos, Coritiba, 39 gols sofridos, Santos, 32 gols sofridos, Vasco, 29 gols sofridos, Goiás, 28 gols sofridos e Flamengo com 26 gols sofridos. Nesse cenário, o Flamengo também é a equipe que permitiu mais finalizações adversárias. Segundo dados do Footstats, sofreu de 119 finalizações certeiras em 20 partidas, o que resulta em uma média considerável de 5,95 finalizações por partida. Além disso, também teve que lidar com outras 191 finalizações ineficazes, com uma média de 15,5 por jogo. Nesse contexto, é relevante observar o contraponto proporcionado pela tabela e pela campanha relativamente boa que o time tem mantido. Isso porque, apesar da defesa problemática e de se encontrar entre as equipes com piores desempenhos que lutam para evitar o rebaixamento, o Flamengo ocupa a 3ª posição. A equipe acumula 35 pontos em 20 jogos, incluindo 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O ponto forte do Flamengo é seu ataque vigoroso. Por outro lado, o Flamengo possui o ataque mais eficiente do Campeonato Brasileiro de 2023. Talvez essa seja a razão para a boa colocação, mesmo diante da fragilidade defensiva. O time marcou 24 gols até o momento, ficando atrás somente do Palmeiras, vice-líder, com 35 gols, e do líder Botafogo, que balançou as redes 36 vezes. A média de gols por partida é de 1,70, com uma taxa de eficiência de 56,6%. Esse vídeo fica por aqui e nos vemos na próxima atualização.